Fala, concurseiro oculto de todo o Brasil, tudo bem com você? Aqui é o professor Eduardo Cortez, eu sou coach para concursos públicos e nesse vídeo eu quero falar diretamente com você que pretende prestar o concurso da Polícia Civil de São Paulo, seja para o cargo de investigador ou escrivão de polícia. Então nesse vídeo eu quero trabalhar os principais pontos fundamentais para que você ganhe em produtividade e otimize o seu tempo de preparação. Por isso que é importantíssimo você seguir esse vídeo até o final, porque eu vou bater os principais pontos, principalmente na parte de planejamento, para que você tenha um bom resultado na sua prova. E se você gostar desse vídeo, se você achar que ele foi produtivo na sua jornada até o dia da prova, já deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo acionando o sininho de notificação, beleza? Vamos em frente. Sobre as etapas do concurso, sabendo que esse concurso terá 5 etapas. Nós vamos trabalhar aqui simplesmente a prova objetiva, que é a primeira etapa do concurso. Lembrando que não tem TAF, ou seja, você que estava preocupado aí com a sua forma física, fica tranquilo, vai lá e presta esse concurso tranquilamente. Sobre o cargo de investigador de polícia, eu quero bater os principais pontos necessários, rapidinho mesmo, que você precisa saber até a chegada da sua prova. São 600 vagas, ou seja, tem muita vaga. O que vai te diferenciar? É a sua preparação, a sua produtividade, a sua retenção de conteúdo, a sua inteligência emocional, beleza? Então isso daqui, ó, é só umas dicas que eu já tô te dando para você se preparar aí até o dia da sua prova. Sobre a remuneração, um pouquinho a mais de R$ 3.700, uma boa remuneração. A CNH mínima para você ingressar no cargo de investigador de polícia é a categoria B. Lembrando que esse concurso é de nível superior, beleza? Esse superior pode ser tecnólogo, licenciatura ou bacharel, beleza? Tranquilo? São 100 questões de múltipla escolha no período de 5 horas. Quem vai aplicar essa prova é a Banca Vunesp, uma banca bastante conhecida aí, principalmente no estado de São Paulo. Sobre a distribuição das matérias. Matéria de português, 30 questões, noções de direito mais 30, criminologia 10 questões, RLM 10 questões, informática mais 10 e atualidade mais 10 questões. Antes de você entrar profundamente sobre o que você deve estudar, sobre o planejamento de estudo, sobre gerenciar o seu tempo, você precisa conhecer cada disciplina e cada assunto. No cargo de escrivão, basicamente é o mesmo processo, somente o que interfere aqui, o que muda é a vaga, tá? Investigador são 600 vagas e escrivão 200 vagas a mais, 800 vagas. E também a distribuição da matéria é diferente. Ó, observa bem, você que vai prestar o cargo de escrivão, são 36 questões de português, 30 questões de direito, 16 de informática e depois eles dividiram aqui 18 questões, tá? Entre atualidades, raciocínio lógico e criminologia. É aquilo que eu falo sempre para os meus alunos. Fortaleça-se, tá? Nas matérias básicas. Se você somar aqui, ó, português, informática, atualidades e RLM, dá muito mais que a metade da sua prova. Ou seja, mais de 50% da sua prova é somente matérias básicas, que cai basicamente em todo o concurso público. Antes de a gente entrar propriamente no plano de estudos, você precisa analisar as suas competências. Professor, o que seria analisar as competências? Eu vou pegar um exemplo bem básico aqui para você. Eu peguei a disciplina de Direito Administrativo, tá? E dentro do tópico de Direito Administrativo, há alguns assuntos, alguns tópicos, tá? Elencados. Eu coloquei aqui apenas 4. Só que se você pegar o edital, vai ter mais assuntos dentro da matéria de Direito Administrativo. Eu coloquei aqui, ó, atos administrativos, improbidade, poderes e regime. Tranquilo? E você vai responder 3 perguntas básicas antes de você montar o seu cronograma. Quais são elas? De 0 a 10, o quanto conheço desse assunto? Você vai atribuir notas de 0, sendo 0 o conhecimento menor que você tem e 10 o maior conhecimento em cada assunto. Exemplo, atos administrativos, eu tenho nota 7, ou seja, um conhecimento razoável, até bom. Improbidade, nota 8, conhecimento bom. Poderes, não sou muito bom, nota 3. Regime jurídico, mais ou menos, né? Tô mais para mais do que para menos ou vice-versa, tá bom? Então você vai elencar notas de 0 a 10 para cada assunto, tranquilo? Para que esse professor? Para que lá na frente, quando você for montar o seu cronograma de estudos, é importantíssimo e fundamental você focar na sua deficiência. O que acontece hoje?
Os alunos estudam o que eles gostam ou o que eles estão mais habilitados. E não é assim que funciona. Tranquilo? A segunda pergunta: qual a importância dessa disciplina na prova? Qual que é a importância de direito administrativo na prova da Polícia Civil? É importante você principalmente saber, lembra lá, da distribuição da matéria na sua prova. Tranquilo? Analise isso muito bem, que isso vai fazer toda a diferença na sua preparação. E a última pergunta: qual o assunto mais relevante na prova? Dentro da matéria de direito administrativo, quais desses 4 assuntos são os mais relevantes, com maior incidência em cair na sua prova? Improbidade e regime jurídico único caem em toda a prova. Se está no edital, vai cair pelo menos uma questão. Atos e poderes também caem, mas em menor proporção, beleza? Então isso é importante, você saber a distribuição dos assuntos, o nível da disciplina na sua prova, o nível de competência que você tem em cada matéria, em cada assunto. Para isso, você deve sempre se perguntar e responder. Respondido todas essas perguntas, vamos propriamente para o plano de estudos. Eu vou colocar aqui um plano de estudos modelo, com algumas distribuições de horas de tempo de estudo e mais as matérias, ok? Só que isso não é rígido, tá? Isso daqui é um modelo. Você deve fazer um cronograma aí na sua casa, com a sua realidade, lembrando que você deve sempre responder aquelas 3 perguntas fundamentais antes de você montar o seu planejamento. Tranquilo? Então, dentro do nosso modelo de plano de estudos para a Polícia Civil de São Paulo, eu coloquei de segunda a domingo. Professor, domingo eu pensei que eu ia descansar. Você não vai descansar, tá, filho? O edital está aberto, você precisa correr o quanto antes para a sua preparação ser mais eficaz. Antes do edital abrir, eu sempre falo para os meus alunos: estudem 2 matérias por dia. Mas, como o edital já está aberto, você vai encaixar uma matéria a mais na sua rotina de estudos, tranquilo? Então, de segunda a domingo. Segunda a sexta, você vai estudar 3 matérias, vai fazer um resumo e mais exercícios. Vamos pegar como exemplo aqui a segunda-feira. Eu coloquei português, uma matéria básica, tá? Direito penal e processo penal. Feito isso, aprendida a teoria, seja por apostila, seja por videoaula, seja por cursinho preparatório, eu não sei da forma que você vai aprender. O importante é você aprender a teoria. Depois disso, você vai fazer um resumo. O professor vai fazer um resumo aonde? Eu escolho, indico sempre o seu caderno, que é o melhor material que você vai ter na sua preparação, beleza? Feito o resumo no caderno, você vai fazer o quê? Exercícios. E muitos exercícios de cada assunto que você aprendeu naquele dia. Tranquilo? Isso você vai fazer de segunda a sexta. E no sábado, professor, você vai fazer uma revisão de tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da semana. Revisão aonde? Revisão no seu caderno. Por isso que todos os dias você vai fazer um resumo. Tranquilo? Feita a revisão, batido aqueles principais pontos, tá? Seja por fichamento, por flashcards, por mapa mental, não sei a forma que você vai fazer o seu resumo e depois, posteriormente, fazer a revisão. O importante é que depois você faça muitos, mas muitos exercícios, tá? Se fizer a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, o dia todo, não interessa. Até o seu braço doer. Por quê? Você precisa conhecer a manha que a banca está cobrando naquela prova. De que forma que ela está colocando a pegadinha, de que forma que ela está elaborando aquela questão, beleza? Feitos os exercícios, a última fase é o quê? A correção. E eu sempre te indico, faça a correção em banco de questões que tenham comentários. Não vai somente saber se está certo ou está errado. Veja o comentário do porquê você acertou ou você errou. Tranquilo? E no domingo, sempre simulados. Isso é fundamental para a sua preparação. Simular o momento de prova. A temperatura, o ambiente, o tempo. É importante você entrar nesse clima já desde agora para o dia da sua prova. Tranquilo? Feito o simulado, você vai fazer o quê? A correção. A mesma coisa do exercício, sempre revendo nos comentários. Tranquilo? O primeiro tempo é aquele aluno que tem 3 horas de estudo por dia. O que ele vai fazer? Vamos pegar como base aqui a segunda-feira. 1 hora de português, meia hora de penal, meia de processo penal, meia hora só de resumo e meia hora de exercícios. Tranquilo? Professor, por que tem mais português do que penal e processo penal? Simplesmente porque português é uma das matérias mais cobradas na sua prova, uma das mais difíceis dependendo da regrinha, e você precisa sempre estar fortalecido nela. Tranquilo? Quem tem 4 horas de estudo vai estudar 1 hora de português, 1 hora de penal, 1 hora de processo penal, 30 de resumo e mais 30 de exercícios. Quem tem 5 horas para estudar por dia vai estudar 1 hora de português, 1 hora de penal, 1 hora de processo penal,
30 de resumo e 1h30 de exercícios. Ou seja, a gente aumentou a carga horária em 1 hora somente de exercícios, beleza? Quem tem 6 horas para estudar por dia, vai estudar 1 hora de português, 1 de penal, 1 de processo, 30 vai fazer resumos e 2h30 de puro exercícios. Nossa, professor, mas tudo isso 2h30? Exatamente, 2h30. Na sua prova você vai ter 5 horas para focar ali nas questões. Então, quanto mais treinado você tiver, mais habituado em fazer questões, muito mais relaxado e muito mais tranquilo você vai chegar no seu momento de prova. Então, isso aqui só foi um modelo de planejamento, de gerenciamento, distribuição de cada matéria e tempo de estudos, tranquilo? E nesse momento eu quero oferecer uma oportunidade única para você que nunca passou por um processo de coach. São 70% de descontos no processo de coach focado na Polícia Civil de São Paulo. Mas essa promoção só vai somente até as próximas 48 horas, ou seja, você não pode perder tempo, ok? Como que funciona isso, professor? Eu faço geralmente 5 sessões. A primeira sessão é uma entrevista, onde a gente vai bater um papo um pouquinho mais sobre o seu hábito de estudar, sobre os materiais que você tem, sobre os costumes que você tem, sobre as crenças que você tem, sobre as suas dificuldades e assim por diante, ok? A partir disso, dessa primeira avaliação, realmente, propriamente dito, eu vou entrar numa avaliação, tá? Física, seja ela por exercício, simulado, seja por perguntas e respostas, eu não sei, dependendo muito do perfil do aluno. A partir dessa avaliação, a gente vai montar um planejamento estratégico de estudos, com o tempo adequado, com estabelecimento de metas, com distribuição de matérias, com gerenciamento do seu tempo, ok? E assim por diante. Através desse planejamento, a gente vai aplicar uma metodologia para você, ok? Não vamos generalizar, vamos aplicar uma metodologia específica de memorização, de concentração, de técnicas de estudos e assim por diante. Tudo isso para que você chegue em alto nível no dia da sua prova. E por fim, haverá um acompanhamento que é até o dia da sua prova. Ou seja, eu sempre vou estar do seu lado, te cobrando, te passando exercícios, te passando estímulo, motivação, sempre sanando as suas dúvidas para que você possa realmente chegar no alto desempenho. Tranquilo? Então, sem a promoção, ele fica por R$ 397 as 5 sessões de coach. Aplicando o cupom de desconto de 70%, ele vai sair apenas mesmo, R$ 119,10. Ou seja, é uma oportunidade única, tá? Para você que pretende prestar o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Você não pode perder porque é somente válido nas próximas 48 horas, beleza? Então eu espero ter te ajudado um pouquinho mais na sua preparação. E eu fico feliz se você fizer um processo de coach com a gente, porque eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua preparação, beleza? Um abração para você e ótimos estudos. Valeu!